Pessoal, então, primeiro, boa noite aí para todos vocês. Obrigado pela participação e pela inscrição de vocês aí. Esse aqui que é o nosso primeiro encontro, né, oficial do Base Roll aqui no Brasil, né? O Base Roll, que é um banco de dados no code. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais para vocês sobre ele, por que que eu optei por ele há algum tempo atrás, né? E também falar de outros, né? Por que não de falar também de Supabase e falar de outros sistemas? Mas o objetivo hoje é mais explicar para vocês assim, por que usar o Base Rule, né? Apresentar a ferramenta, a proposta da ferramenta e ajudar vocês no processo de escolha, né? Eu vou fazer isso com diversos outros sistemas também ao longo desse mês ainda, né? Então, assim, é uma maneira que eu tenho que trazer para vocês esse conteúdo. Eu também conto, pessoal, com a participação de vocês, tá? De vocês comentarem aqui. O microfone aqui é aberto, não é live no YouTube que só um fala e vocês só comentam lá, né? A ideia aqui é bater um papo mesmo, né? A gente tem aqui 1 hora e meia. Vamos tentar fazer só 1 hora e meia aí, mas se passar também não tem problema, não. A ideia é mesmo tirar a dúvida da comunidade, trazer o Base Roll para a comunidade, né? E no ano passado, pessoal, eu consegui esse título de embaixador do Base Roll, né? A ideia de ter um embaixador é ter um contato local para algum tipo de evento, algum tipo de conteúdo, né? Então, caso tenha algum evento de tecnologia, alguém monte aí um evento no Code, eu vou poder ir representar o Base Roll, né? Então, além, é claro, de poder representar outras ferramentas também, né? Mas no nosso caso aqui é o Base Roll. E aí, de novo, pessoal, vocês fiquem à vontade, tá? Para vocês perguntarem qualquer dúvida. Vamos manter o foco aqui nessa ferramenta, né? Mas fica à vontade, pessoal. Microfone aberto aí. Só peço para vocês um pouco de cuidado com a câmera. Sempre tem uma calzinha aí para alguém comendo, tomando banho. A gente viu na pandemia como é que foi, né? Vamos ficar um pouco atento só a esses pequenos detalhes, tá? Mas vocês ficam à vontade aí para poder perguntar, tá bom? E então, apresentado, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês poderem ver aqui o Base Roll. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela certinho, hein? Sim, tá perfeito. Pessoal, então assim, o Base Roll, eu conheci o Base Roll há um bom tempo atrás já, né? Antes do Base Roll, eu utilizava o Directus, até como um amigo comentou aqui, né? Que é aquela ideia de tentar fazer uma API em cima de um banco de dados. Então, por a gente utilizar muita integração, e quando eu utilizava ainda o Make, nem era ainda o NHN, eu tinha muita necessidade de salvar os meus dados em algum lugar. Então, para isso, a gente pensa no quê? Uma planilha, um banco de dados, né? Então, eu conheci lá o Directus, e ele tem essa proposta de oferecer uma API REST. Um pouco depois, eu fui para o PG REST. O PG REST, inclusive, hoje, ele é muito popular no universo do Supabase, né? Mas o PG REST é um projetinho bem antigo já e quebrou muito galho da gente ao longo do tempo, até que eu conheci aqui o Base Roll. Eu conheci o Base Roll, ele não era nada do que ele é hoje, assim, ele era bem mais simples, mas ele resolveu muito bem o meu problema. E ele, pessoal, acho que é importante a gente entender a proposta da ferramenta, né? Para a gente poder comparar ela com outras e para a gente poder decidir se vai utilizar ela ou não. Eu sou partidário de que a gente tem que ter um kit de ferramentas, não uma ferramenta só, né? Então, nesse universo do Base Roll, você vai ter Airtable, NocoDB, você vai ter o Base Roll, você vai ter, é um pouco injusto colocar, mas o Supabase, né? O Supabase, a ideia, a proposta é outra, né? Tem aí o próprio Directus, tem o PG REST, né? Que é uma API só, ele é um pouco mais difícil de trabalhar, mas... Então a ideia é o quê, pessoal? É você ter um banco de dados para quem não entende de banco de dados. Luiz, mas eu sei banco, cara. Eu trabalho com programação. Eu trabalho com... Eu sei montar um relacionamento de tabela, chave primária, chave estrangeira, índice. Pessoal, a ideia desse cara aqui é pegar, assim, aquele cara de agência que não é programador, aquela pessoa que fala assim, Luiz, eu tô dando meus primeiros passos. Eu comecei hoje, comecei nessa semana, comecei nesse mês. E eu queria salvar aqui os meus pedidos do Hotmart de uma maneira que eu pudesse acompanhar eles e também utilizar eles no NHN. E muita gente, pessoal, acho que muitos de vocês aí, vocês podem comentar aí a experiência de vocês. A gente fala assim, por que que eu não uso o Google Planilha? Acho que a maioria aqui ou já pensou isso, né?
Eu não sei se alguém aqui já utilizou a API do Google Planilha. Ela é um pouco problemática, né? Ela expira com o tempo, tem hora que dá funciona, tem hora que não funciona, ela tem limite. Conforme vocês vão escalando, utilizar ali a API do Google Planilha, a gente vai esbarrando em alguns problemas, né? O que a gente menos quer, ainda mais nesse universo no code, é a gente ter que lidar com esses problemas, né? De rate limit, de expiração de token, tudo mais, né? Então acabou que o Base Row, pessoal, ele tem essa proposta de ser uma interface amigável para um banco de dados e também ser uma API para banco de dados. Por quê? Porque os usuários vão precisar ver os dados. No meu dia a dia aqui, pessoal, cada vez que você compra ali a Promovo Web, para vocês terem uma ideia, eu tenho que emitir uma nota fiscal. Então, comprou o curso, a gente emite aqui a nota fiscal. Então, esse meu pedido, ele cai no Base Row, que o financeiro nosso aqui depois, uma vez por dia, às vezes 2 vezes por dia, ele vai lá e pega o que está ali pendente, gera a nota, pega o arquivo, a gente armazena esse arquivo num lugar aqui para poder ter esse arquivo por longo tempo, né? Pega esse link e coloca no Base Row. Então, eu consigo, por API, injetar uma informação ali, e eu consigo que um ser humano veja essa informação e continue a manipulação. Então, essa é a proposta do Base Row, é unir esses dois mundos. Então, eu trabalho a informação e eu tenho sistemas que também trabalham essa mesma informação para mim. Hoje, pessoal, o mercado, ó, tá bombando em cima disso, né? Acho que a maioria de vocês que está aqui assistindo hoje, vocês acho que trabalham dessa maneira, né? Utilizando NaTN, utilizando uma série de ferramentas Typebot, qualquer tipo de API que tem por aí. Mas eu vejo que muita gente, às vezes, acaba tendo um pouco de dificuldade em onde salvar isso. Aonde eu vou salvar a informação para ela ficar. No meu caso, pessoal, a informação que ela tá ali, ela fica ali, né? Então, eu tenho ali 2 anos de histórico de notinhas fiscais do Hotmart numa tabelinha do Base Row, aqui da Promovo Web. Além disso, pessoal, às vezes vocês precisam, no workflow da NaTN, por exemplo, salvar uma informação temporária. Vocês querem um exemplo? Eu uso aqui, né? É um pouco de gambiarra, tá, gente? Mas só para vocês entenderem a situação. Não sei se algum de vocês, alguém que usa, você pode comentar com a vontade aí, a API do Hotmart. Então, para poder gerar, eu gero um token do Hotmart, esse token ele expira depois de um tempo. Então, eu vou lá, eu gero esse token. Esse token, pessoal, ele não é fixo. Então, eu tenho que dinamicamente gerar um token, utilizar esse token até ele expirar. E depois que ele expirar, eu vou gerar outro token. Só que, pessoal, num workflow do NaTN, que a gente, por mais que vocês gostem, e eu também gosto, mas a gente tem algumas limitações de design ali, ou até de maneira de funcionamento, eu não vou poder ficar criando token toda hora lá. Eu vou ter que realmente criar um token, usar esse token, até ele expirar e depois criar outro. O que eu faço, pessoal? Eu salvo esse token temporário numa tabelinha do Base Row. Eu tenho uma tabelinha do Base Row só para salvar token de sistema. Token OAuth, token de sistema que tem esse esquema de ficar expirando, informação temporária. Então acaba que eu tenho uma interface visual para poder acessar e ver que está funcionando, né? Então é só a gente tem uma rotina aqui, né, de diariamente abrir algumas planilhas e ver lá que o sistema está alimentando. Eu não tenho mais o trabalho, pessoal, de alimentar as planilhas, mas eu tenho o trabalho de verificar. E eu sou dessa maneira, assim, acho que alguns de vocês também compartilham disso comigo, né? Eu ponho automação, a automação trabalha para mim, eu sou o supervisor dela. Então, as coisas estão funcionando, os tokens estão sendo criados, mas eu só estou olhando aqui, ó, se criou ou não criou. Porque se ele não criar, pessoal, atrapalha minha automação. Então, algum grau de acompanhamento eu faço, né? E o Base Run, pessoal, é fantástico para isso. Porque eu consigo ver, falei para vocês, eu consigo ver que as minhas notas fiscais, a automação inicia o processo, um ser humano termina o processo. Algumas situações, o ser humano começa um processo aqui e a automação termina. Então é interessante vocês terem essa visão. Por quê, pessoal? Eu poderia colocar um Supabase aqui perfeitamente. Inclusive, eu morro de vontade de usar o Supabase aqui nesse sistema. Por que que eu não ponho, pessoal? Porque a interface dele não é tão amigável. Eu que sou programador, eu adoro o Supabase. Mas o meu financeiro, que nunca viu um código na vida, não é. Ele prefere a interface do Base Row, porque é muito mais fácil para ele. Então, pessoal, às vezes a gente tem que fazer essa balança, assim, uma API que vai ser um banco de dados, uma informação que é fixa, e um usuário que vai acessar essa informação para poder acompanhar. Então, a ideia do Base Row, pessoal, a proposta dele é ser isso. Ele não é uma ferramenta de BI, ele não é uma ferramenta para você montar relatório em cima, ele é simplesmente uma planilha
com uma API muito poderosa, um Postgres por trás, que transforma ele num sistema muito poderoso, né? E que vai ter uma interface muito amigável. Hoje, pessoal, o Base Role é composto por 3 módulos. Então, a gente tem o módulo API, que é o que vocês acessam no n8n, inclusive tem o Node nativo para o n8n. Pessoal, um dos usuários mais ativos, que é o John, do Base Role, ele também é da equipe do n8n. Então, existe essa ponte, né, entre o Base Role e o n8n desde sempre. É o John, que quem aqui já abriu alguma issue no GitHub do n8n, com certeza ele já respondeu alguma issue sua. Ele também faz parte da equipe do Base Role. Então, esse cara faz uma ponte e faz com que as ferramentas se conversem e funcionem muito bem, né? Então, eu tenho esse módulo que é a API, eu tenho um outro módulo que é a interface dele. Então, é uma interface gráfica, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês, né? Que é uma planilha, só que ele é mais colorido, ele deixa você colocar umas imagens ali, ele é muito mais amigável do que um Google Sheets, do que um Excel, né? Muito mais amigável. E, pessoal, nesse ano, eu tive que me segurar por muito tempo aqui, porque ainda tenho que me segurar um pouco, né? Eles lançaram um Application Builder. Então agora, pessoal, no Base Role, você pode, para quem usa, por exemplo, o AppSmith, a ideia dele é ter um AppSmith dentro dele. Então vai ser um lugar onde você vai acessar as informações por API, você vai salvar as informações e você vai poder visualizar as suas informações ali e fazer o famoso CRUD, né? O CRUD, pessoal, é um termo para criar, ler, atualizar e apagar. Então você vai criar informação, ler informação, atualizar informação, apagar informação. Então, a proposta dos caras, pessoal, é grande, é bem ambiciosa, né? O Base Roll é um sistema que ele dá um passo mais lento, ele tenta, é um sistema muito pouco bugado. Olha, é difícil a gente ver um bug no Base Roll, difícil mesmo, eu não tô nem puxando sardinha para eles, porque realmente eles são muito criteriosos com isso. Vamos dizer assim, o release dele é bem mais lento do que a maioria dos sistemas que vocês acompanham, bem mais lento. O processo aqui, ó, pessoal, que eu acompanho, que eu faço parte do Privé Beta do Page Builder aqui, do Builder, do Application Builder, tem pelo menos uns 6 meses. A gente ficou uns 6 meses até ele lançar o negócio. Então, eles são bem criteriosos mesmo, né? É uma ferramenta, pessoal, super estável, né? Então, acho que assim, é interessante a gente entender ele. Então, ele não pode ser comparado com um Supabase, por exemplo, porque o Supabase também é um banco, o Supabase também é uma API, mas o Supabase não tem essa proposta aqui, ó, de eu criar visualizações, Kanban, calendário, filtro. O Supabase não tem a ideia de criar uma aplicação dentro dela. Aqui no Base Row, você pode criar formulários e dar um link para uma pessoa, qualquer pessoa na internet poder preencher aquele formulário para você e aí vai virar um item aqui dentro. Então, assim, são propostas diferentes, porque a gente não pode comparar os dois. O NocoDB, mesma coisa, pessoal. O NocoDB, ele é uma API para um banco já existente. O NocoDB, ele tem uma interface parecida com essa do Supabase, do Base Row. E o NocoDB, ele vai se comunicar com outros bancos. Porém, existem muitas limitações que aqui no Base Row a gente não tem. Então ele é muito bem posicionado, pessoal. Até para quem nunca viu a ferramenta, para quem está olhando pela primeira vez, ele é muito bem posicionado nesse mercado. Eles realmente analisam muito. Pessoal, olha, hoje que eu acompanho e que eu tenho algum tipo de contato, as top 10 ferramentas que eu realmente acredito que poderiam muito bem ser uma ferramenta de mercado é o Base Roll. Eu acho que o Base Roll mais do que o N8N, porque ele tem uma interface lapidada em segundo o N8N. O N8N. Né? Assim, se você olhar assim, você não acredita que esses caras são open source. Em terceiro, eu colocaria o Typebot. O Typebot ainda precisa de alguma um carinho a mais ali. A interface dele é muito boa, mas o motor dele ainda precisa de muito ajuste, né? Mas vamos colocar esses três: Base Roll, N8N e Typebot como ferramentas open source que, para quem é aí da velha guarda do open source, não dá nem para acreditar que existe ferramenta open source com uma interface dessa, né? A gente já usou Conectiva Linux, a gente já usou Kurumin Linux, aqueles Linux todos que a gente clicava e vinha, cada hora vinha um KDE diferente, um GNOME diferente, um XFE diferente, ou você vê hoje um open source, que é um sistema SaaS bonito desse jeito, realmente, pessoal, é um sistema muito legal, tá? Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida em relação ao Base Row que queria perguntar sobre essa parte de o que que ele é, para que que ele serve? Alguém tem alguma dúvida?
Pessoal, não fica com vergonha, tá? Vocês ficam à vontade aí. Fala, Luiz, beleza? Eu Opa, tudo sou bom, novo Rafael? aqui, Joia. Vinícius que me trouxe para cá. Opa. Eu estou ainda aprendendo sobre o NHN, a gente trabalha com implementação via GTM, e a gente usa o Firestore, né? Uhum. O Base Row, acredito que não tem nada a ver com o Firestore. O Firestore você salva, ele é um sistema baseado em documento, né? Ele tem Uhum, mais relação com o MongoDB. Mas assim, mesma ideia, para salvar a informação lá, entendeu? Só que aqui você vai poder entendi. estruturar um pouquinho mais, criar campo, tipo de campo, relacionar campos, entendeu? Então, assim, aqui você vai ter uma visão. Que para vocês, né, pessoal? Além da API, além de um painel administrativo, ele tem uma ideia de ser um pouco mais usuário final, entendeu? Não? Ele é bem usuário final, na verdade, né? Mas é mais ou menos essa ideia, assim, viu, Rafael, do Ah, Firestore. legal, bacana. Ô Luiz, Oi, boa noite. boa noite. E como que funciona quando a gente usa self-hosted? A gente consegue liberar usuários como convidado, por exemplo, sem muito acesso? Como que funciona essa parte, tipo assim, eu liberar o acesso para alguém e aí cadastrar uma informação, visualizar? Sim, muito bom isso aí, Anderson. Eu já vou aproveitar, pessoal, esse embalo da pergunta do Anderson. Eu já vou avançar aqui, então, e cair no preço, tá? Para conversar antes, não só sobre esse recurso, mas a licença dele, né? Beleza. Aqui, Anderson, é o seguinte, pessoal. O Base Roll, ele tem uma... Hoje o open source como um todo, né? Ele tá indo para esses sistemas que eles são open source, eles têm esse código, o código-fonte liberado, mas eles têm versões SaaS e versões self-hosted. Eu, particularmente, sou muito fã disso, porque eu acho que o sistema fica sustentável, né? Então, vamos pegar lá o NHN. O NHN consegue fazer a grana dele com o SaaS dele e consegue manter o sistema aberto. O Base Roll faz uma grana com o painel deles e consegue. O Typebot também é assim, o Chat-Ult também é assim. Então, eu particularmente gosto muito, porque a gente fica livre, né, pessoal? A gente fica livre, né? Eu gero muita... Anderson, eu gero muita polêmica, Anderson, no universo do open source, porque eu prefiro começar no SaaS e depois ir pro open source. O pessoal fala, Luiz, você é maluco, cara, porque você vende curso de Docker. Fala, eu sei, cara, mas assim, eu quero que você use primeiro antes de você colocar a mão no Docker. Porque senão o cara vai lá, monta o servidor, faz o curso, demora um tempinho para poder montar, quebra um pouquinho a cabeça ali, chega e pensa, não gostei da ferramenta, não vou utilizar ela. Cansei de ver isso daí. Então eu sou muito partidário de vocês utilizarem um sistema SaaS antes de cair no mundo open source, né? E aqui, Anderson, é o seguinte, o Base Roll, ele não tem limitação em relação ao open source e ao self-host, e ao SaaS. Ele é exatamente igual, né? Então, tudo que tem um, tem no outro. O que muda aqui, Anderson, é que assim, no self-hosted, você vai ter, ele não vai ter aqui no self-hosted três visualizações, ó. Então, assim, tem tudo na API, tem tudo, as tabelas tem tudo, tem tudo. Só que ele não tem, cara, esse Kanban, esse survey e o calendar view. Então, assim, você consegue fazer tudo. A tabela é igual, tudinho é igual. Ele só não deixa você criar esses três itens. Só que você pode assinar o Supabase Premium hospedando ele no self-hosted, entendeu, Anderson? Então, por exemplo, aqui, ó, você pode pagar $5 por mês, e eu sou o usuário da versão SaaS, eu não hospedo o Supabase, né? Depois eu falo para vocês o porquê disso daí. Mas você pode pagar $5 por mês, Anderson, para poder ter aqui o SaaS Premium dele, o plano top dele, entendeu? Mas o plano top dele, pessoal, vai ter um limitezinho aqui, ó. Não sei se dá para dar um zoom aqui para você ver. Aí, Anderson, ó, no Open Source, ó, você vai ter aqui esse. Você não vai ter, né? Ó, bancos ilimitados, linhas ilimitadas, armazenamento ilimitado. É o que o seu servidor aguentar. Então, assim, ele é inteiro. Só que daí, pessoal, olha que legal que é o plano dele. Eu posso pagar 5 para usar o SaaS, e aí eu uso tudo, mas eu vou ter um limite de linhas ali por banco de dados. Ou eu pago 5 para poder liberar esses sistemas no meu soft-hosted. Então, Anderson, você pagaria 5, mas você teria tudo ilimitado, entendeu? Então, eu acho legal esse modelo, pessoal, porque assim, nossa, eu queria muito que o NHN tivesse isso. Eu poder falar assim, ó, NHN,
Eu quero ter ele comigo para eu poder ter quantos usuários eu quiser, para poder ter quantos bancos eu quiser. E eu pago um FII para você liberar os recursos premium seu aí, mas aqui na minha instalação. Isso aí para mim seria o mundo ideal. Mas o Base Roll faz isso, Anderson. Eu vou ser sincero, Anderson, que eu nunca precisei usar um recurso premium dele. Eu uso ele bastante tempo, cara. Eu nunca precisei pagar aqui. E eu falei para vocês que eu ia falar por que que eu pago, né? É mais ou menos o que o amigo colocou aqui, ó. Cadê aqui o Fernando Medeiros? Prefiro pagar do que me preocupar com o servidor. No meu caso aqui, ô Fernando, é mais ou menos isso mesmo. Pessoal, pelo preço dele ser baixo, $5, eu não consigo rodar uma VPS nesse preço para rodar ele. Porque ele é um pouquinho pesado. Porque ele faz muita coisa. Ele tem uma interface gráfica, ele tem API, ele tem um motorzinho que fica verificando o Chrome para enviar notificação para gente. Então ele tem muita coisa nele. Ele é um container só que ele é um sistema carregadinho. Então, pessoal, se eu fosse pegar a Hetzner, eu pagaria 7 na Hetzner para rodar ele. Como no meu caso, o meu uso está bem abaixo disso daqui, financeiramente eu optei por pagar os 5 e eu poder utilizar ele, né, a versão SaaS. Então, assim, pessoal, não é por recurso, nada disso. É que realmente, assim, ó, financeiramente compensou mais eu pagar os 5 para ele do que eu pagar os 7 para Hetzner. Se eu for no DigitalOcean, já vira 12. Então, assim, fazendo a conta ali, ó, ficou mais barato. Mas, assim, é só por isso, né? O plano dele realmente é muito barato, pessoal. Eu acho que de todos os open source que tem uma versão SaaS, ele com certeza é o mais barato. Mas para quem já tem uma VPS mais potente, quer colocar ele? Beleza, usa ele no open source mesmo. Você instala ele normal, e tem na Promove Web curso dele, tem no instalador ele também. Você vai poder ter bancos de dados ilimitados, linhas ilimitadas, armazenamento ilimitado, formulário ilimitado. Só não vai ter esse Kanban, esse survey e o calendário, né? Mas, de novo, pessoal, eu, por exemplo, não uso. Na minha conta tem, mas eu não uso daqui, nunca precisei. Eu só uso mesmo ali a tabela, né? Que é, vamos dizer, o modo planilha. E para mim, resolve 100%. Então, assim, fica a seu critério, pessoal. Se você já tem uma máquina boa, instala ele na máquina. Se você não tem uma máquina, vem no Free. O Free dele, pessoal, ó, 3.000 linhas, né? Eu sou assim, Anderson. Eu tô salvando pedido. O dia que eu tiver 3.000 pedidos, eu acho que eu posso pagar 5 contas pra rodar ele. Eu faço essa conta, entendeu? Então, assim, mas, de novo, pessoal, o self-hosted dele, normal, completinho. Você só não vai ter essas 3 views que eu acho que são bem superficiais mesmo, assim. Não uso aquilo ali mesmo, tá? Mas caso você queira pagar, mesmo assim, ainda compensa pagar. Porque ainda é muito barato. Então, perto de um Airtable, que é bem mais caro, ele tem quase os mesmos recursos, né? Perto de um Supabase, que exige uma máquina muito maior, uma manutenção muito maior e também é mais caro, ele acaba ganhando se o seu objetivo é salvar a informação, fazer ali uma planilha, fazer ali um banquinho de dados de lead, de inscritos num evento, enfim, nesse sistema aí, né? Deixa eu responder aqui o Ramon. Manda aí, Ramon. Fala, Luiz. Tudo Boa noite, bom? meu querido. Boa Tudo bom? noite. Seguinte, a minha dúvida, cara, é o seguinte, eu instalei o Base Roll hoje. Confesso que, tipo, em relação a conhecimento, eu cheguei a ver no passado os vídeos lá na plataforma da Promova. E minha dúvida que ficou foi o seguinte: hoje eu estou utilizando o Free, que é o host, esse aí, que é Uhum. $0, certo? Só que eu só utilizei ele depois de ter feito toda a instalação, configuração rodando lá na Promova. Mas o meu problema é que lá no N8N, quando eu coloco Base Roll e ele pede lá o host, usuário e senha, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo, eu não consigo, pelo menos pelo que eu testei, colocar o link da minha instalação, usuário e senha. Eu só consigo colocar o direto do original, que é o baseroll.io. Eu não consegui colocar link da minha É, instalação, dá pra usuário e senha da trocar minha ali. instalação. Ele não consegue consultar. Depois joga ali, É, Ramon, na comunidade pra gente poder ver, porque ele, assim, lá na conexão do NHN, ele permite que você modifique o host, que o padrão vai ser o Base isso, Roll, né? O padrão é o perfeito. SaaS. Mas você pode pôr o endereço do seu ali, e o seu usuário e senha. Basicamente, só para confirmar um detalhe, não sei se você sabe isso de cabeça. O host seria exatamente o link de onde ele está instalado? Isso, vai ser o endereço mesmo do seu Base Roll. Então, beleza. Beleza, eu vou mandar isso lá na comunidade, que de fato
só o link, usuário e senha, ele não conseguiu me É mostrar, bom que a gente faz listar um debug lá para poder ver. Fechou, beleza, era isso mesmo, valeu. Sim. O Fernando que perguntou se o Base Roll está baseado em algum banco. Ele usa um Postgre, o Fernando, ele usa o Postgre por trás para poder criar as tabelas. Só que ele, pessoal, ele em si, ele não é um banco relacional. Ele faz uma maneira dele de trabalhar com a informação ali. Lembra muito o WordPress, né? Quem aqui já usa o banco do WordPress, aquela loucura que é o banco do WordPress, o Base Roll lembra muito aquilo, né? Ele faz um uso extensivo de heads, o Base Roll. Então, assim, ele salva muita coisa no heads. E lembra bastante, assim, o banco do WordPress. Você tem uma tabela de meta. Nessa tabela de meta, você vai ter a tabela de informação. E depois ele faz esse join nas tabelas para poder dar pra gente ali. É uma maneira bem legal de trabalhar, assim. Mas se você for acessar diretamente o banco dele, é um pouco mais complicado de fazer, né? Por isso que eu falo assim, ó, acessa a API. Mas ele usa um Postgre por trás ali. Manda aí, GG Elder. Opa, beleza? Boa Boa noite. noite. Luiz, eu até, inclusive, eu conheci o Base Roll, né, através de um vídeo que tem lá no teu canal. Na época eu ainda não fazia parte aí da Promovo Web, né, e eu fiz uns testes e tal, bacana. E eu vi que, assim, você pode, por exemplo, facilmente pegar uma licença, né? Inclusive aparece lá, se você quiser depois colocar a licença, você consegue colocar. A minha pergunta é se a gente consegue fazer o contrário. Assim, não sei se você já testou de alguma forma. Você tem ele no cloud, né? Você tem ele aqui no cloud e assim pode ser que em algum momento você precise daquela facilidade dos recursos ilimitados que o self-hosting te Uhum. proporciona. E, por exemplo, você teria como pegar esse teu banco de dados, colocar lá no self-hosted e continuar utilizando a mesma licença para você ter acesso aí, por exemplo, digamos, ao Kanban, né, e essas outras features aqui que você tem quando assina ele. Você sabe dizer? Isso. Aí aqui, ó, vamos supor, no self-hosted, você vai assinar ele aqui, ele vai dar um token para você, um license key. Você tem que pôr na variável de ambiente lá para poder liberar no seu self-hosted. Entendi, entendi. Entendeu? Então é normal, é só, por Ele exemplo, dá se um. você uma hora resolver, o cara, eu quero botar self-host, que eu preciso de, é, por exemplo, eu estou com o meu aqui, cloud, tem 10 mil rows, eu preciso de um pouco mais de rows, digamos assim, aí eu quero colocar ele self-host. Eu Isso. faço a instalação dele self-hosted, coloco o token na variável de ambiente, automaticamente eu já tenho no Libera meu tudo. self-hosted. Ah, não, beleza. Show de bola. É legal, Gesieldo, porque assim, ó, às vezes, pessoal, e aqui é interessante entender essa licença, porque eu acho interessante esse modelo do self-hosted mais os $5 por mês. Assim, ó, vamos justificar, tentar justificar isso daqui. Para um lugar que tem um tratamento de dados mais fixo não, mas assim, aprimorado em relação ao LGPD. Então, os dados estão com vocês, né? Ou caso vocês, vamos supor, uma agência, por exemplo, que fala, Luiz, eu vou usar o Base Roll para salvar a informação de um monte de cliente. Então, eu vou ter um usuário só lá, vou pagar os 5 aqui, eu vou pagar na Hetzner mais 7 de VPS ali, por exemplo, 10 de VPS, dá $15 por mês. Dá para você pôr coisa para dedéu nele. Assim, dá para você usar ele por muito tempo, entendeu? Não. Numa interface mais amigável. Até porque, ô José Alder, pegando a pergunta do Anderson, às vezes o cliente acessa. Então, assim, eu já trabalhei em algumas situações que o cliente tinha que acessar os leads, para poder ver os leads, baixar arquivo, e ele tem tudo prontinho, tudo bonitinho. Eu usei muito tempo o Metabase para fazer isso, só que o Metabase era mais complexo de fazer, acabei indo para o mundo do Base Roll. Então, assim, dá para fazer assim, pessoal. É um recurso que eu particularmente acho que compensa, né? Mas lembrando vocês, né? Eu uso aqui o cloud dele mais por causa do preço, mas para quem for pro free, vai atender muito, muito bem vocês mesmo, tá? Muito bem, assim, é um sistema bem completo. Fala, Elber. Fala, eu tô com um Tudo bom? microfone diferente aqui, dá para Opa, escutar? tô ouvindo bem. Beleza. Perguntinha rápida.
na sua opinião, eu tenho um cliente aqui, estou tentando decidir um cliente grande, e se eu uso, qual aplicação que eu uso? Eu tenho, vai ser por volta de 15 mil linhas inseridas por dia no banco de dados. Eu vi que o Base Roll, nos últimos lançamentos lá, ele aguenta 5 milhões. No ano seria 5 milhões e 400 mil linhas inseridas. Você acha inviável nesse caso, ou qual a sua opinião? É bom, Elber, porque assim, ó, é bom a gente falar disso, porque a gente tem que classificar, pessoal, os sistemas em prateleira, vamos dizer assim. Então, o Base Roll aguenta, com certeza ele aguenta, Elber. Com certeza ele aguenta. A questão é, será que compensa? Porque assim, ó, é a proposta. A proposta que é? É um usuário acessar isso aqui e ver a informação. Num volume desse de linha, é difícil até para o usuário poder visualizar isso daí. É difícil para o sistema processar e para o usuário processar, né? Então, geralmente, Elber, quando a gente vai trabalhar assim, é um banco do quê? Que tipo de informação que seria isso daí? A minha informação é que eu tenho que fazer análise depois, pode necessitar consulta. Então, é de Hum. inventário, que eu vou fazer sincronização diária de inventário. Então, pode ser que dê alguma sincronização errada, alguma coisa, tem que checar ali naquele dia qual foi É. a numeração de inventário. Nesse volume, Elber, eu acho que o Supabase atende melhor você. Não que o Base Roll não aguente. É que daí, assim, já não é a proposta dele. E já é a proposta do Supabase. É você escalhar para milhões. Se você for abrir o Supabase, tá lá assim, ó, do 0 a milhões. Por quê? Pela maneira, até como ele é estruturado em diversos serviços. Enfim, toda essa questão de maneira que ele vai trabalhar, sabe? Só que Aí daí, talvez eu Elber, vá para um AppSmith, talvez, né, para fazer só a parte visual, né? isso, aí o AppSmith resolve a parte visual, Tá. né? Mas. Uhum. E aí o Supabase, você também vai bater em limite, porque ele também vai limitar você em algumas coisas. Você poderia ir até, Elber, para um banco direto. Tem um banco, cara, que é um banco Postgre, tá na moda aí, o Timescale é legal, né? Você vai encontrar vários tipos de banco Postgre hoje, e o Postgre realmente, cara, para esse volume ele é muito bom, porque ele compacta. O Supabase comprou um motor de Postgre que compacta a informação agora, sabe? Então, assim, não sei, cara, eu acho que no seu caso, cogitaria o Supabase, mas cogitaria também ir direto para um banco Postgre, sem ser através de algum Coloca uma sistema. VPS, Postgre Pode direto e ser, ou só um roda geren... direto nele, que vai mas aguentar, né? nesse volume eu já ia até para um gerenciado, viu? Sabe por quê? Porque É, assim, né? ó, você vai ter uma questão de backup, 5 milhões de linhas, seu backup vai ter gigas. Então, até para você poder manter um histórico desse backup de uma semana, por exemplo, 7 backups, num banco desse tamanho, vai ser um backup grande. Então, se você fosse para uma VPS, você ia gastar só com disco, entendeu? É, fazer um Faz backup e um sentido. restore de um banco desse também ia demorar bastante, cara. O legal de banco gerenciado é que, assim, eles rodam em maquinão. Então, realmente, você faz backup e restore num tempo muito mais rápido do que em um sistema NE. Eu, por exemplo, Elber, eu não sou muito fã do Supabase por isso, né? Não do Uhum. Supabase, né? Do Supabase self-hosted. Porque, assim, ó, o nível de proposta dele de ser um back-end de uma aplicação é muita responsabilidade. Então, eu já prefiro usar ele no SaaS, ou eu prefiro utilizar ele de alguma forma, pelo menos o banco gerenciado. Você Porque começaria direto por ele, ou por um banco gerenciado? Porque eu vou começar provavelmente entre 15, 10 a 15 mil linhas por dia. pode Vai ser. chegar na casa dos milhões daqui 6 meses, 8 meses, Ó, né? banco gerenciado bom que você vai encontrar é o DigitalOcean oferece Postgre gerenciado e já tem um custo-benefício bom. Para projetos maiores tem o RDS da Amazon, mas aí eu já acho que Tá. já é demais, não precisaria, entendeu? Eu acho que no DigitalOcean você tem uma semana de backup, você tem um painel que vai gerar alerta para você de query lenta, de um monte de coisa que você vai precisar ter isso. Então vamos supor, Elber, que você vai rodar suas consultinhas lá todo dia para poder analisar a informação. O sistema dele fica Uhum. verificando se essas queries estão demorando mais do que o esperado para funcionar. Então ele vai alertar você em relação a isso. O Supabase também tem isso, né? Mas no DigitalOcean fica no painel dele. Então, assim, até Legal. nisso seria legal. Mas o Base Roll, por exemplo, cara, assim, ele vai aguentar com certeza, cara, porque tem um ponto atrás também ali.
Só que eu acho que você teria uma máquina muito grande. Aí sai um pouco até da Uhum. proposta dele, cara, assim, de você realmente ter uma planilha muito boa, um sistema muito bom para você acessar a API, acessar e o usuário acessar. Aí já tá num volume muito grande, entendeu? Não, já não usaria. Por mais que ele Faz sentido. aguente, Fugiu da proposta, não vai, tá? já fugiu da proposta. Eu prefiro me manter na proposta, entendeu? Igual o Supabase. Eu vou na proposta do Supabase, que é ser um back-end. A proposta do Base Roll não é ser um back-end, é ser um front-end, entendeu? A do Supabase é ser um back-end. No seu caso aí, cara, você precisa realmente de um bancão. Né? Você poderia usar o AppSmith para poder montar a interface para ele, ou um retool que vai te oferecer mais informações, mais Um opções ainda. Metabase, um Metabase aguentaria só montar gráfico nele ou nem o Metabase aguentaria, você acha? Conseguiria, sim. Consegue. Sabe por quê? O Beleza. Metabase, ele faz... o Metabase vai fazer cache as consultas. Então, Ok. ele vai ajudar você a não atacar tanto o banco de dados. Entendeu? Você pode configurar Uhum. um cachezinho para ele. Então, é legal que às vezes, vamos supor assim, ó, você vai abrir um gráfico que não mexe tanto, não muda tanto, você pode pôr um time nele. Então, assim, aí são Entendi. menos consultas desnecessárias no seu banco, entendeu? O Metabase está bem legal nesse Uhum. sentido. Legal, obrigado. Sim. Deixa eu ver aqui. O Fernando perguntou que na versão cloud, como é o consumo de memória, interrupções recorrentes, como anda a infra. O Base Roll é assim, pessoal. O Base Roll é um sistema que ele consome muito recurso. Por isso que eu falei para vocês que eu particularmente optei pelos $5 dele aqui, porque eu não preciso ficar brigando com isso. Se você instalar ele agora, vamos considerar o que é a sua infra. A sua infra é o seu Linux, é o containerd, é o mob, é o Docker, né, um runtime inteiro do Docker ali. Você vai ter um swarmzinho, um manager seu rodando talvez, mais o base roll, mais o postgre, mais o Redis. E alguns de vocês ainda tem o traffic e o portainer. Tudo isso, pessoal, assim, não vai ficar a menos de 5. Entendeu? Então, talvez para quem tem uma máquina dedicada, uma máquina maior, compensa colocar. Mas para quem vai fazer uma maquinazinha só para rodar ele, ou colocar ele numa máquina no orçamento menor, eu já prefiro vir aqui, porque ele vai consumir recurso. Porque eu falei para vocês, ele não é, ele vai ter o PostgRE, que não é também muito amigável em relação a não consumir recurso, ele vai usar e você que se vire, né? E o Base Roll também vai ser assim. O Base Roll ele vai comer memória, porque ele tem triggers em segundo plano, atualiza informações em segundo plano, ele tem a API dele, tem o front-end dele, ele tem essa questão das aplicações, que ele também mantém vários caches ativos. Então, por mais que você não acesse ele, ele está trabalhando, né? Então, ele é um sisteminha que vai custar. Então, mais um ponto para pagar esses 5 aqui. Caso você queira utilizar ele self-hosted, é uma maquinazinha com 2 gigas no mínimo. No mínimo, assim, para começar mesmo, para instalar e brincar com ele. Mas para colocar em produção, para ele ter uma resposta rápida, para ele poder, assim, em 4 gigas, 2 CPUs, você põe uma CPU ali para o banco, uma CPU para ele, para poder ter um respiro. Então ele realmente não é dos mais leves. Não é a proposta dele também ser um sistema leve, ele é um sistema robusto, então não tem como ele ser robusto e leve ao mesmo tempo, né? E ele vai consumir recursos, pessoal. Não tem muito. Então, Ô, Luiz, eu ainda vou para esse lado aqui de usar pagar os 5 ali. Oi? não, só para confirmar, eu te fiz uma pergunta, depois eu mesmo respondi que eu não consegui nem subir com 1 giga o Base Roll. Agora tá rodando sem nada, tá parado lá, tá 1.5 giga de memória. É isso aí, cara. Então, assim, ele não é um sistema leve, pessoal. Não é a proposta dele. De novo, a proposta dele é ser um sistema, ele tem que ter os recursos ali, né? Então, tem que ter essa noção para poder utilizar ele, né? Eu ainda acho que justifica muito pagar os 5 por mês dele aqui. Tá muito bem pago, tá, pessoal? Tá realmente muito bem pago. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? Dessa parte aqui de licença, de custo, de preço? Posso continuar? Pessoal, antes, então, continuando aqui, ó. Falar com vocês, agora dia 29, então faz pouco tempo aqui, saiu a versão 1.25 dele. Então, vou passar com vocês aqui os principais recursos, tá? E lembrando, pessoal, que a partir de agora também eu vou fazer os vídeos da Promovo Web aqui de release do Base Roll, tá? Então, agora saiu lá a licença para poder fazer isso daí. Primeiro ponto legal aqui, pessoal, é que para quem usa a interface dele como uma planilha,
agora você vai poder utilizar a IA para montar a fórmula. Então, aqui você percebe, pessoal, a diferença dele para os outros, né? Ele é muito mais voltado para o usuário final. Então, ele é um banco potente, que aguenta uma carga boa de trabalho. Ele é uma API flexível para você utilizar lá no NetN. E também tem essa carinha aqui, essa carinha de tabelinha aqui, ó, para o usuário final poder entender melhor as informações que vocês estão utilizando aqui, né? Então, é um ponto interessante, né? Se você usar o SaaS, você vai poder estar incluso no seu plano. Se você utilizar o self-hosted, você vai ter que colocar uma API key ali, tá? Aí, pessoal, aqui, até ele comenta aqui, né? Ó, ele usa o GPT 3.5, né? Então, se você utilizar ele no SaaS, não tem custo, mas se você usar no self-hosted, tem que colocar uma variável de ambiente ali com a sua API key lá da OpenAI para isso aí funcionar. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou mostrar muito por cima para vocês o Application Builder. A gente vai ter um dia só para falar sobre ele também, tá? Eu vou agendar depois para vocês isso daí. Mas agora ele tem vários templates aqui, né? Então, a ideia dos templates, pessoal, eu achei interessante a proposta. Isso que é assim, não é um template para você usar. Ainda não é. Eles vão criar templates usáveis, aplicações prontas, clicou, montou. Isso vai ser maravilhoso, né? Isso vai ser maravilhoso. Outro ponto importante, pessoal, futuramente, esses templates aqui, você vai poder também subir os seus. Então vai ficar legal também. Pensa numa agência que vai sempre criar ali as mesmas coisas para os clientes. Então você vai poder montar ali um template e quando você subir ele, ele já vai ajustar isso aí para você. Então isso aqui também vai ficar muito legal, né? Então, para quem for criar aqui uma conta na versão free que seja, né? Você já vai ter ali esses templates, né? Ele tem aqui um mini CRM, ele vai ter um sistema de tickets, né? E um dashboardzinho de funcionários. Então, assim, é mais para mostrar como que funciona, para que vocês vejam os recursos em ação, né? Então, entenda, encara ele, pessoal, como um cursinho que vocês vão fazer, tá? Então, vocês vão olhar para aquela aplicação, vocês vão clicar nos componentes para poder ver como é que eles funcionam, tá? Outro ponto interessante aqui, pessoal. Aqui, ó, até para respondendo a pergunta do Anderson, né, em relação a convidar usuários, né? Então, agora vai ter verificação de e-mail. Isso aqui é uma coisa que é muito importante, já deveria ter há um bom tempo. Vai ser opcional, inclusive, você pode marcar que você não quer. Mas vamos supor, pessoal, cliquei aqui, eu convidei o Pepe para participar do, do meu Busy Roll. O Pepe vai receber um e-mail, vai ter que fazer um opt-in lá para daí poder acessar o meu Busy Roll. Então, vai dar uma camadinha a mais de segurança, até para quem erra e-mail, para quem, enfim, né? Então, interessante também isso daqui, né? E esse daqui, pessoal, também é um outro recurso esse aqui acho que é um dos poucos que eu uso de filtro, que é por data, né? Então, eu filtro na minha planilhazinha aqui, ó, eu sempre filtro a semana. Então, eu tenho ali 2 anos de registro na mesma tabela, mas o filtro padrão ali que o pessoal que acessa é só essa semana, para não carregar coisa desnecessária, para não ficar poluindo a tela também, né? Só que agora você vai poder fazer filtros com mais opções, mais itens. E aqui, pessoal, no Base Roll, essa tabelinha, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né? Ele deixa você salvar como view, né? Então você vai poder ter essas telinhas com filtros pré-programados, né? Que para o usuário final é muito bom, porque você pode vender uma instalação, configurar ela e deixar prontinho já até os filtros para o cara poder acompanhar ali as informações dele, né? Então é importante. Aqui tem outros pequenas atualizações. E por fim, pessoal, que eu acho que é importante aqui, né? Agora, quando você for criar um grid, ele vai pôr embaixo contadores, agregadores. Então, nesse esquema para vocês, no meu caso aqui que eu uso para salvar os meus pedidos, conforme os filtros ali, ele vai mostrar os totais embaixo. Então fica legal também, né? De novo, né? Uma grande planilha isso daqui, né? Aqui ele fala um pouquinho sobre o Application Builder, mas a gente vai ter um dia só para falar sobre ele, porque como ele é um recurso novo ainda, pessoal, ele ainda não está 100%, ele não está totalmente pronto ainda. O Bezier.io já disponibilizou ele, mas ele não está como... Ele não fizeram um sistema de lançamento ainda dele, porque ele está mesmo mais voltado para quem quer começar a testar e dar um feedback para eles, tá? Então, eu também não recomendaria que vocês usassem ele em produção ainda, tá bom? Mas tá andando, é um sistema que eles lançam updates não tão frequentes assim, mas são bem estáveis, tá, pessoal? Então é um sistema bem responsável em relação aos releases. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aqui em relação a essa versão? Ou alguma outra pergunta?
E... Ô, Luiz, me ouve aí? Opa, tô ouvindo. Tudo bom? Tainan, beleza. Joia. Cara, quanto a permissionamento, assim, pensando, sei lá, automatizar o setor de marketing, e eu não quero que o designer bagunce as outras tabelas, então só quero liberar uma tabela ou algumas colunas, campos. É possível fazer isso com ele? A nível de coluna, não. Né? Mas, e também não é a nível de. Aqui, ó, você pode colocar para poder ver a tabela inteira, tá vendo? Ó? Então, você poderia sim falar assim, ó, o Luiz só pode ver a tabela projetos, o José só pode ver a tabela clientes, entendeu? Mas a nível de linha, não. Beleza. Nem de filtro, Obrigado, né? viu? Nem de filtro também. Mas é Nem interessante, desvio, né? interessante isso daí, né? Assim, aí, pessoal, aqui, ó, eu entrei aqui nesse Bird Roll, eu tenho aqui essa conta que eles dão para mim de teste aqui, né? Que mostra o dashboard, né? Então, aqui, pessoal, ó que legal. Você pode convidar pessoas para fazer parte da sua equipe, né? Então, que nem o amigo perguntou ali, até o ônibus perguntou, né? Ah, Luiz, eu trabalho numa agência, ou então eu tenho uma equipe aqui, eu quero que as pessoas possam acessar informações. Mas nem todo mundo, pessoal, pode acessar tudo. Às vezes você quer restringir alguma coisa, né? Então, ele tem aqui alguns cargos, mas que são restrições mais de alto nível, não tão de baixo nível assim, né? Então, se a pessoa é um admin, se ela vai acessar o builder, o editor, se ela só é um pessoa que vai poder ver informação, né? Então, assim, é importante entender isso daí. Você pode colocar uma pessoa no seu banco inteiro, ó, você pode pôr uma pessoa na sua equipe, no seu grupo, e aí ela acessa todos os seus bancos. Você pode pôr uma pessoa no seu banco e você pode pôr as pessoas em tabelas. Então, esse é o grau de hierarquia dele. Então, Luiz, eu tenho um cliente aqui, cara, eu só quero que ele veja as tabelas dele. Então você vai criar um banco para ele, ele vai poder acessar as tabelas dele. Ah, eu só quero que ele veja duas tabelas só, o restante eu não quero que ele veja. Beleza, você pode vir aqui e colocar só nessas duas tabelas. Você vai ver todas as tabelas dele, ele só vai ver duas tabelas dele, né? Então fica mais fácil para você poder controlar assim, um pouquinho, né? Mas tem algum grau sim de permissionamento. Acho que com o tempo eles vão mexer mais nisso, né? Para ficar mais granular, né? Então é um ponto interessante aqui, né? Outro ponto, pessoal, o log de auditoria também. Então, toda e qualquer modificação que você fizer no sistema, ele vai registrar aqui para você. Né? No meu caso, que eu não tenho nada, que é uma conta nova, né? Então, acho que eu nem tenho auditoria aqui nela. Mas, assim, quem logou, quem modificou, quem apagou, quem criou, quem fez tudo ali vai ficar registrado ali. É aquela velha história, né, pessoal, que eu sempre brinco com os alunos aqui, né? A gente acha o milagre, mas nunca vê o santo, né? A gente vê lá que parou, mas quem foi que... A gente viu que apagou, mas quem que foi que apagou? Então, é uma maneira que eles têm de ter essa auditoria, eu acho que é muito bom ter isso daí, né? Eu acho que é um ponto interessante e importante, tá? De vocês entenderem também isso daí. Se você for para pensar, o Chat.ult está cobrando pela auditoria. Eu não gosto da ideia de cobrar pela auditoria. Eu acho que tanto no open source quanto no SaaS, a auditoria devia estar livre para o usuário, que é uma informação importante dele, né? Os dados são sempre do usuário, né? Esse controle é sempre do usuário, né? Eu não acho muito justo, não. Mas o Chat.ult cobra para ter acesso à auditoria. Outros sistemas não têm auditoria ainda, né? Mas o Bedroll já colocou aqui, ó, já é um recurso bem, bem antigo dele, né? E aqui, pessoal, quando eu criei um banco, né? Então eu criei um banco de exemplo aqui para vocês. Já, na verdade, o banco já vem de exemplo nele, projetos e clientes. Então, para vocês verem a interface dele, tem uma visão geral da interface dele, né? É muito uma planilha. Quem já usou o Airtable lembra muito o Airtable. Inclusive, o Bedroll, por um bom tempo, né, descolocou como uma alternativa open source ao Airtable. Hoje ele seguiu outro caminho, mas ele começou muito com essa pegada aí. E você vai ter uma coluna nome, um ID, o ID é fixo. Você vai ter uma coluna de título e depois você vai poder criar aqui quantas colunas forem necessárias para a sua tabela. Então, as colunas, pessoal, têm tipo de dado, é importante isso daqui. Os tipos de dado impactam nos filtros que vocês vão utilizar. Então, se eu escolher uma data, eu vou ter filtros específicos para data. Se eu escolher um número, eu vou ter filtros específicos para número. Então, é importante, muito importante, pensar bem antes de criar um campo, porque o tipo de dado aqui vai impactar nisso, né? Então, ele é bem extensível aqui, né? Ele é bem extenso nesse sentido, né? De que tipo de informação que você pode vir aqui e colocar nele. Cada tipo de dado, pessoal, e é um recurso que chamou muito a minha atenção também, é isso daqui, ó.
Cada tipo de dado vai ter um visual diferente. Então, as datas têm um calendário, os booleanos têm um checkbox, né? Esse tipo de dado que é um rating, ele na API, pessoal, ele é um número de 0 a 5, mas visualmente aqui, ó, ele vira umas estrelinhas. Então, como é para vocês, pessoal? Na API, eu consigo vir aqui injetar e eu consigo pegar o meu usuário, fazer um onboard rápido com ele vai conseguir entender como é que ele vai vir aqui alimentar alguma informação ou atualizar alguma informação. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter essa maneira de pensar aí, né? Ó, eu acho que é legal, pessoal, parar pra pensar nisso daqui, né? O Fernando perguntou se é de 0 a 4. Eu acho que é de 0 a 5 mesmo. Ou de 0 a 4. Boa pergunta. Porque se for um índice, é de 0, né? Aí, pessoal, ainda aqui. Ou então, Fernando, pode ser que seja de 1 a 5 e o nulo ele considera como não tendo informação. Também pode ser. Tem que dar uma olhadinha maior nisso daí. Pode ser de 1 a 5 e nulo. Aí, pessoal, aqui ainda, ó, o que eu acho legal? Esse campo, por exemplo, que é o campo Notes, ele aceita bastante texto. Bastante texto mesmo aqui. Eu já salvei muita coisa aqui. E vocês vão utilizar, pessoal, até a ideia aqui, né, é por que utilizar ele, né? Por causa disso, pessoal, porque ele é muito fácil visualmente, muito prático de utilizar, integra muito bem com o n8n. Até, pessoal, no vídeo que eu fiz, esse vídeo tem um bom tempo já, onde eu falo do Base Roll com o n8n, eu falo, até então era uma das melhores integrações que tinha para o n8n. Boa parte do Node Base Roll no n8n, o próprio Base Roll desenvolveu, né? Então, até atualmente, né, os nodes são bem parecidos e a grande maioria puxou, herdou, né, as ideias do node do Base Roll, né? Até quem já usa o NetLine há bastante tempo vai lembrar que era bem simples mesmo ali, o MySQL, o PostgreSQL nele era bem simples mesmo, né? Hoje é bem parecido com a proposta, que o Base Roll já está ali, ó, desde sempre. Então, o primeiro motivo, pessoal, é esse. O usuário final vai conseguir ver, o seu cliente vai conseguir ver, você vai ter uma tela até para você poder vir aqui e acompanhar algum ponto. O segundo, pessoal, é eu poder acessar ele pelo n8n. Eu poder, através da API dele, poder vir aqui, inserir e manipular os dados. Isso, para mim, pessoal, é uma importância enorme. Porque, de novo, né, vocês vão acabar adotando esses bancos de dados e vai fazer parte do seu dia a dia. Então, quanto mais recurso ele tem para você e para as pessoas que estão ao seu redor, melhor. Né? Um grande erro na hora de avaliar um sistema é você pensar só como usuário final ou só como programador. Tem que ser bom para os dois. E você vê que o mercado está cada vez mais indo para esse universo, né? Pessoal, para quem tem, aqui falando um pouco de mercado, né? Para quem tem a ideia de trabalhar comercializando esse sistema, vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos pegar essa galera do Bubble, essa galera que mexe com Xeno, com Xano, que mexe com o Will Web. Eles vão sempre acessar algum tipo de API para salvar a informação. Esses sistemas eles são só ali um front-end, um Flutterflow que seja. Você consegue utilizar o Bedroll como algum tipo de back-end para ele, mais simples do que um Supabase. De novo, pessoal, Supabase é mais poderoso, mais trabalhoso e mais caro. Você tem que pôr isso na sua conta, né? Então, ele te dá muita coisa? Dá, mas também te cobra muito. Então, tem que estar no seu orçamento isso daí. Já um Base Roll, não. Ele é mais simples, ele é mais integrável, né? E vai ser mais prático para vocês utilizarem, né? Então, assim, a diferença que eu falo para vocês é essa, né? O Supabase é um monstro, né? Ele serve para os sistemas gigantes. O Base Roll já é um monstrinho. Serve para a turma do marketing, para a turma do no-code, para aquelas aplicações ali, vamos colocar aí, menos de 1 milhão de registro. O Supabase já é um negócio mais complexo. E na conta de vocês, pessoal, tem que estar isso daí. Até no vídeo que eu fiz do Supabase, o vídeo da Supa Week, né? Que foi, acho que foi em abril que teve a Supa Week. Eu comentei, né? Pra gente não subestimar ele. Supabase, pessoal, é um sistema complexo, completo, sim. Mas ele é complexo demais para manter. E, de novo, né, pessoal, é um sistema de longo prazo. Hoje é muito legalzinho manter ele. Daqui a pouquinho vocês vão ter uma noção do que é. E não é à toa, pessoal, que a maioria das pessoas que eu conheço que usam em produção o Supabase usam a versão SaaS.
né? Assim, por quê, pessoal? Porque não faz parte do negócio do cara gerenciar aquilo, né? Então, se faz parte da sua empresa, se faz parte do seu negócio, gerenciar ele, beleza, utilizar ele. Se não faz parte do seu core business, se você não tem alguém ali que é o responsável por ele, alguém que vai de segunda a sexta olhar, sábado à noite, caiu o Supabase, caiu toda a sua aplicação consequentemente. Se você não tem alguém para você ligar e falar, cara, você não arruma lá para mim? Eu já não usaria ele no soft host por essa complexidade. De novo, né, pessoal? É um sistema muito base. Ele faz parte da sua estrutura da sua aplicação. Se ele cai, cai tudo que tá acima dele, né? Então, o Base Roll já tem uma proposta diferente. Já é para outra turma. Para esses sistemas que ele não é tão crítico assim, né? E também ele vai rodar. Por mais que ele seja pesadinho ali, é bem mais leve do que o Supabase e bem menos trabalhoso do que o Supabase para lidar, né? Então, de novo, pessoal, são propostas diferentes, né? É interessante a gente sempre entender, ao comparar os dois, entender que são duas coisas diferentes. Os dois são bem diferentes na proposta. Manda aí, Alisson. Boa Eu noite. queria saber, boa noite. Eu queria saber como que funciona a parte do, entre aspas, PROC-V ou PROC-X no Base Roll, se ele tem algum desse tipo, para poder Faz. relacionar duas tabelas. Igual você me pegou, hein? Nunca utilizei função nele, cara. Ele tem, ele tem uma extensa lista de fórmulas. Inclusive, tem até a ideia de ter a IA é para quem quer trabalhar com fórmula. Eu não uso fórmula, cara, não uso mesmo. Mas é um ponto interessante para a gente poder pesquisar aqui, viu? Deixa eu ver se eu acho algum tipo de documentação aqui das fórmulas dele. Se tem essas daí, PROC-V geralmente é relacionamento de uma coluna com outra tabela, de uma tabela com outra tabela. Geralmente é mais essa questão, imagino eu. Eu vi um campo aqui que chama Link to Table, né? Então, aqui, imagino ó, que você você vai possa ter linkar a cadê tabela. o tampinho, o campinho aqui, que é o link to table, ó. Nesse campo aqui você faz o relacionamento. Você vai eu tô na tabela Customers, eu vou em Projects e eu consigo linkar esse campo, Ô esse campo Luiz, aqui. Muito aí parecido com o Notion. Oi? nesse próprio canal aí, nessa própria coluna, tem a opção fórmulas ali. E nas fórmulas, se tu clica, aparece toda a descrição, cara. Aqui. É, lá embaixo tem Você fórmulas usa ali. ele como planilha mesmo. É, aí tem a opção e te dá até a descrição de cada função. Cara, eu não vejo um proc desse desde, sei lá, quando dava aula de Excel a Excel 97. Acho que não tem, né? Essa proc. Aí seria o lookup, então. Lookup. Lookup. É isso aqui então, ó. A link to a whole file, name, field, name, under table. Então tem, ó. Tem que testar isso daqui, viu, ô Alisson? Pra gente poder ver, cara. Tem que ver também o desempenho disso aqui, viu? Ele ficar linkando outra tabela, como que o seu banco vai responder em termos de desempenho. No caso do self-hosted, né? Como é que ele vai funcionar com isso daqui. Aí acho que ele deve ser mais simples aqui do que por esse tipo de campo aqui, né? Que eu posso criar relacionamentos dele também, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu criei um campo, esse campo link to table aqui, ó. Ele vai exibir para mim assim as informações, ó. Mas é um ponto interessante. Depois a gente joga na comunidade pra gente testar isso daí, ô Alisson, pra gente poder ver. Ah, o Fernando comentou, né, que o Base Roll para sistema de cobrança interna é perfeito por permitir que outros usuários não técnicos possam utilizar sem considerar qualquer curva de aprendizado. É isso mesmo, ô Fernando. Ainda aqui, pessoal, antes de eu falar ali com o Jesus, aqui, Fernando, você vai ter. Eu estou no caso aqui, ó, numa visualização de grade. Esse foi um ponto que eu descobri bem depois do Base Roll, né? Que para mim foi tão suficiente utilizar ele assim que eu acabei nem explorando tanto ele no começo. Mas eu descobri isso daqui, ó, que eu posso criar vários tipos. Nessa minha conta aqui, pessoal, é uma conta premium que eles me dão por causa aqui do sistema de embaixador, né? Mas eu tenho aqui acesso ao Kanban. Então, com esses dados que estão aqui, com essas informações da tabela Customer, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e criar um formulário. Posso criar um ou mais formulários. E aí melhora mais ainda, porque eu posso enviar isso aqui para um terceiro poder dar um input de informação para mim, né? Então, vamos supor que vocês precisam colher ideia de cliente, uma informação de um cliente. Você vai poder ter tudo aqui, ó. Então, você vai vir aqui, você vai arrastar os campos da tabela aqui para a tela.
Você pode mudar um logo, colocar uma imagem de cima. Fica um formuláriozinho bem simples, mas funciona. A ideia do Base Roll, pessoal, é essa. Não é ser muito avançado nas coisas. É ele fazer o feijão com arroz bem feito. Porque o público dele, essa galera do no-code, eles querem que as coisas simplesmente funcionem. Ah, Luiz, eu vou avançar. Pessoal, vai avançar muito? Vai para o Supabase. Aí é legal, porque lá você vai ter espaço mesmo, Cloud Function, todas aquelas maravilhas do Supabase para poder avançar. A ideia aqui, pessoal, é ser mais visual mesmo aqui, ó. Eu quero ter a minha planilha, eu quero alimentar ela por NHN, eu quero criar um formuláriozinho aqui, ó, para o usuário. Isso aqui não é um application builder, tá, pessoal? Isso aqui é um formulário mesmo, né? O application builder é um outro módulo dele. Então, sim, isso aqui também me ajuda bastante no meu dia a dia, né? Para ter uma ideia, pessoal, em 2022, a gente organizou o evento do Mautic no Brasil, né? A PowerTik junto com a Hostnet, a gente se uniu ali para poder trazer a galera do Mautic para cá. E a nossa inscrição foi toda feita assim. A primeira semana foi feita com um formulário do Base Roll, né? A gente tinha feito um formulário para quem queria ser parceiro no Base Roll e depois um Typebot para poder conversar ali com a galera para poder se inscrever, né, no evento, né? E foi muito legal assim a experiência de pegar de lá e salvar aqui, né? Então, assim, esse formulário aqui já me tirou de muita encrenca já. E, de novo, é bem simples, é bem prático e vai ajudar bastante você. Preencheu aqui, ó, cai direto na sua no seu banco, né? Então, eu acho que assim, tá aí precisando de uma informação dessa, vale muito a pena, tá, pessoal? Vale muito a pena você dar uma chance aqui para esse modo formulário. Além, então, pessoal, eu tenho grid para poder ver ela como tabela. Eu tenho esse form, né, que eu posso vir criando esses forms aqui. Eu tenho galeria, então eu posso pegar um campo e colocar um campo como imagem, por exemplo, e fazer a galeria de fotos. Ó. Então eu posso ver ele como galeria. Posso movimentar aqui os itens tudo, né? Eu tenho o modo Kanban, então eu posso escolher, por exemplo, uma coluna e fazer um Trello para mim. Então, com as informações que estão em linha, eu posso ter essa visualização aqui de Trello. Eu acho que assim, eu acho que esse é legal. Esse do Trello eu gosto. Eu trabalho com ClickUp, né? Inclusive, essa semana vai ter curso de ClickUp, tá, pessoal? A gente vai fazer 2 dias ali extensos de ClickUp, né? E semana que vem vai ter mais outras 3 aulas de ClickUp de organização de empresa com ele. A gente vai usar bastante esse Kanban aqui para vocês gerenciarem o servidor, gerenciar os clientes de vocês, né? E no Base Roll aqui, ó, você também pode fazer para alguma situação que você tem aí. No meu caso aqui, ele gera nota, né? Ficaria legal, ó, criar uma visualização aqui de status, né? Nota feita, cancelada e pendente, né? Então poderia ter um campinho ali que seria um status. O meu NHN vai alimentar o status inicial e depois manualmente os usuários vão alimentando os status seguintes, né? Tem um calendário que você vai definir um campo aqui nele para poder visualizar aqui a informação, né? Também é legal, né? Dependendo do que você for fazer aí. E você pode criar, né, vários formulários, várias visualizações de Kanban. Você pode vir aqui, pessoal, e colocar um filtro. Onde eu voltar aqui no grid? Eu posso ter um grid aqui que tem todas as informações. Eu posso vir aqui ó, e aplicar um filtro. Eu quero aplicar algum filtro específico aqui na minha informação. E eu posso salvar esse meu filtro com algum nome. Inclusive, eu posso disponibilizar ele publicamente para os clientes. Então, num lançamento, por exemplo, você pode jogar o lead no Mautic, jogar o lead no Active Campaign, tudo, mas às vezes o cliente não tem acesso a isso. Você pode vir aqui, cria uma conta, ou então instala no servidor do cara o Base Roll e salva também aqui, ó, uma cópia aqui dos leads. O cliente vai acessar aqui e vai poder ver. Você pode, inclusive, ó, fazer isso, esse exemplo aqui, né? Ó, vai poder vir aqui, copiar, né, disponibilizar essa view publicamente, né? Se eu quiser parar esse compartilhamento, só clicar aqui que ele mata esse link, mas eu posso clicar aqui, eu posso inclusive colocar uma senha para ele poder acessar, e aí ele acessa essa página aqui, acho que ela está pública. Ele vai poder acessar isso daqui, ó. Então, isso aqui vai valer por uma semana para ele poder vir aqui, ó, e acompanhar ali os novos leads dele, tudo, né? Então, para vocês, pessoal, a ideia é ser prático, é trazer agilidade para você. Luiz, ele é lotado de recursos? Não. Mas o que ele faz bem feito. E a ideia dele, pessoal, é ser prático, para você no dia a dia ali, ó, não perder tempo. Um Supabase, pessoal, vai te consumir mais. Porque o Supabase ele tem uma interface, mas é mais simples. E no Supabase você não tem essa quantidade aqui de visualizações. Você teria que montar uma aplicação para fazer isso.
Então, vamos colocar aí 3 dias, 4 dias para pôr isso no ar? No Base Roll, que você vem aqui, simplesinho, pessoal, mas você faz em menos de uma manhã, você faz isso daqui, né? Então, de novo, são propostas diferentes, a gente não pode comparar tanto os dois, né? Mas vocês pegaram aqui a ideia dele, né? Salvar a informação, visualizar a informação e te dar algumas visualizações em cima disso, né? Você pode vir aqui aplicar filtro, você pode salvar os filtros, você pode criar grupos, né? Você pode vir aqui agrupar a informação. Então, realmente, pessoal, eu acho que é um sistema que vale muito a pena vocês é, darem uma chance para ele, né? Então, aqui, ó, por exemplo, agrupei os meus reviews por estrela. Então, aqui tá quem deu 3 estrelas, aqui tá quem deu 4 estrelas, aqui tá quem deu 5 estrelas, né? Então, assim, é bem mais prático de você vir visualizar. Você pode salvar isso daqui, você pode compartilhar isso com um cliente seu. Então, de novo, pessoal, é um sistema simples, prático, muito bem feito, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês no seu dia a dia aí. Jesus, manda aí. Olha, boa noite. Boa noite. Olha, até estou usando já o Baseball, a versão free, tá? Então, com N2N, Playbot. Até achei bastante, assim, fácil, na verdade, de usar, né? Interação nativa e também interação pelo HTTP request, é bastante, assim, de boa, na verdade. Até estou usando os filtros aí de filtro por data, que estou usando para Uhum. meu boot. Mas aí me topei, eu queria já, eu estava usando para sofrer no cloud, né? Aí queria já passar para Docker, aí me topei com o problema dos recursos, né? Aí me recomendaram usar o NocoDB, mas Sim. assim, não sei se fazer essa mudança, se valeria a pena fazer essa mudança, né? Porque não sei se o NocoDB vai cumprir com essa facilidade que tem o Baseball, eu não sei qual é qual seria suas dicas, né? Aí, Quanto a Jesus, isso. assim, vamos comparar os dois. Essa comparação ela é mais justa do que o Base Roll com o Supabase. Base Roll com o NocoDB. O Base Roll, você vai criar o banco de dados dentro dele, somente dentro dele. O NocoDB, ele se conecta a bancos externos, tá? Então, dependendo do qual for a sua situação, ele é mais interessante. O Base Roll é mais voltado para o usuário no-code. Aquele cara que ele realmente está ali para. Ele depende de uma ferramenta visual para trabalhar, para poder trabalhar e desenvolver as coisas dele. O NocoDB já é mais puxadinho para o dev, entendeu? Então você já tem que gerenciar alguma chave de API, fazer conexão com o banco externo. Já é mais chatinho de lidar com ele. Mas no NocoDB, você vai ter algumas visualizações dessa, né? De você poder Uhum. ver como calendário, como lista, aplicar filtro. Mas ele não tem Legal. todos os recursos que tem aqui. Não tem todos os recursos. Um outro ponto, Mas em pessoal, questão que. de hardware, de recursos, Isso. ou Em no termos de, CodeB mais. em Hum, termos de API, ô Jesus, os dois vão não. ser bem Não. parecidos, tá? Se você Uhum. pretende utilizar muita API, tanto no Uhum. NocoDB quanto no Base Roll, você está bem servido. Inclusive, os dois têm Node para chain para trabalhar. Mas É, sim, isso eu vi. No NocoDB você vai ter que conectar ele a um banco externo. Entendeu? Conectar ele a um Entendi. MySQL, a um PostgreSQL, algum sistema nesse sentido. Então, vai depender de você fazer essa parte extra que no Base Roll não precisa fazer. Ele já está Uhum. prontinho ali, entendeu? E outro ponto também, pessoal, que é importante, pegando essa pergunta do Jesus, o Base Roll, pessoal, e aqui, assim, quando eu falo de Base Roll, eu entendo qualquer sistema open source. Quando ele é uma empresa, é diferente. A pegada do cara é diferente, no sentido de falar assim, ó, eu vou cuidar da interface gráfica, eu vou ter um bom site, eu vou ter uma boa documentação, eu vou procurar pessoas que podem me ajudar a espalhar mais as ferramentas, né? Quando o sistema é somente open source, pessoal, e aqui não é crítico, eu adoro open source, eu acho que tudo que eu uso aqui é open source. Quando é só open source, pessoal, a gente depende muito dos outros. E tem aquela frase, né, pessoal? Eu sou do interior de São Paulo, pessoal, que a gente fala assim, ó, cavalo dado não se olha os dentes, né? Não sei se alguém conhece essa frase aí, né? Que assim, o cara foi lá, o cara ajudou e beleza, ainda bem que ele ajudou. Ficou horrível, ficou, mas ele ajudou. Entendeu? Não? Então, pessoal, um dos pontos dos Jesus que eu olho antes de eu adotar uma ferramenta
é como que a pessoa que criou ela lida com ela. Será que ele montou uma empresa, ele tem uma visão de continuidade, ele tem algum tipo de equipe que trabalha naquilo, ele já tem algum colaborador que também desenvolve com ele? São vários aspectos, né? O NocoDB, cara, nunca me pegou nesse sentido. Tem na Promovweb ele no, no instalador, né? Tem também o stack dele, eu acho, lá no sistema. Mas assim, cara, eu não morri de amores por ele, não. Entendeu? Mas não quer dizer que ele é ruim, tá, ô Jesus? É que assim, no meu filtro aqui ele não entrou, entendeu? Por ele não ter, mas o Bedroll vai ter uns recursos a mais, mas eu acho que o grande diferencial que vai fazer você optar pelo NocoDB é o fato de você não estar amarrado no banco do Postgre e não estar amarrado na estrutura de banco do Bedroll. Você vai poder criar a sua. Então, acho que esse seria o maior atrativo dele, do NocoDB. Fora isso, eu ficaria com o Bedroll em todo o restante. Entendeu? Então, assim, depende muito de como que você vai utilizar ele aí. Mas, em termos de aplicação, de recurso, o Bedroll está bem mais evoluído do que ele. Não só ele, né? Diversos outros sistemas também que surgiram depois dele nesse embalo aqui, né? O Bedroll com certeza é o que está mais, ele é o que está há mais tempo fazendo isso no mundo open source, né? Consequentemente, ele também é o mais evoluído, tem uma equipe grande de dev ali que trabalha nele, né? Então é um sistema bem feito, bem pensado, né? Então eu aposto, uma das coisas que eu aposto, pessoal, é isso. Não sei se vocês pensam dessa maneira, quem tá contra pode se manifestar aí, tá? Mas eu penso assim, pessoal, eu tô pondo a minha empresa na mão dos caras, né? Assim, eu tô apostando no NHN. E se amanhã não tiver o NHN, o que que vocês vão fazer? Alguém já parou pra pensar nisso? Amanhã morreu o NHN. Não tem mais, pagaram o NHN. A quantidade de gente que usa ele, que depende dele, que tá ali o tempo Aí todo, vai pro Zap. aí vai, e aí o preço triplica, quadriplica, É, né? tá doido. Então, assim, por que que ele não vai fazer isso? Porque ele tem uma licença, ele criou uma licença, ele tem uma empresa, ele tem responsabilidade, não é um projeto pessoal, né? Assim, tem toda uma questão de imagem, inclusive, ali, e os caras fazem dinheiro com o SaaS dele. Então eu olho isso, pessoal. Eu olho o fato de ser open source e o fato de ser sustentável. Eu olho muito mais o fato de ser sustentável. Porque eu sei que o cara não vai largar aquilo ali à toa, ele não vai fechar aquilo ali para poder lucrar de uma maneira mais maluca, assim, né? Então é um ponto importante, pessoal. Vocês que estão usando open source aí, o open source tem um lado feio também. Tem que ficar bem atento, bem atento mesmo. Aqui, ó, o Diego falou que ele usa o NocoDB há mais de 15 meses, nunca deu pau e não consome recurso. Exatamente, cara. E assim, acessa seu banco, qualquer tipo de banco aí, né, ô Diego? Olha aí, Jesus, testa os dois, né? Assim, eu falei pra você, se você não precisa tanto de uma interface, o NocoDB é uma boa. Porque, vamos supor assim, ó, pelo NocoDB, você poderia acessar o banco do Mautic, por exemplo. Então, você poderia visualizar as tabelas do Mautic dentro do NocoDB. De acordo com a sua estratégia aí, pode ser interessante fazer isso, né? Então, assim, de novo, pessoal, o bonito do open source é isso, né? A gente tem opções, né? Hoje em dia a gente tem opções, né? Temos bastante opções para poder utilizar aí, né? Eu acho que vocês estão num momento legal aí de ter essas ferramentas aí, né? Eu particularmente me dou bem com o Base Roll por isso, né? Porque eu salvei ali e eu me dou bem com a API dele. Mas se você precisa acessar diretamente o banco, aí já não é recomendado. Aí acho que o NocoDB faz bem mais sentido para vocês também. Olha lá, o Diego falou que ele é antropólogo, programar é dose. O Noco ajuda bastante, é isso mesmo. E o NocoDB também tá bem há bastante tempo na estrada aí, né? Tem o Directus, né? Que eu falei pra você, acho que foi o primeiro que surgiu aí dessa galera aí. O Directus é bem. Só que o Directus é mais. Tem uma interface bonita assim, mas ele é bem dev também, assim, a proposta dele, né? Tem outros, pessoal, eu vou trazer para vocês com o tempo também, nessa nossa sequência aqui de lives, outros tipos de banco, mas. é, Espero que vocês também tragam ferramentas para a gente poder utilizar aí. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Boa noite, Luiz. Opa, boa Rodrigo, tudo noite. Tudo bom, Rodrigo? tudo bem? Eu cheguei um pouquinho tarde aqui, mas eu estou acompanhando, estou achando bem interessante.
Uma pergunta que eu tenho sobre o base roll, assim, o quanto robusto ele é, o quanto que ele aguenta pancada, assim, em cima dele, por exemplo, com o banco de dados, né? Eu estou usando ele faz um tempo e hoje a gente está numa captação de lead aqui, a gente está batendo uns 15 mil leads e ele está aguentando, só que minha pergunta é até quanto ele aguenta isso daí? É, deixa eu dar uma olhadinha para você ver aqui, ó, até para ajudar vocês num ponto aqui, ó. Base row, rate limit, API. Ah, você usa ele SaaS ou você usa ele self-hosted? Eu uso o self-host. Aqui, ó. Na versão self-hosted, ele não tem nenhum tipo de limite de conexão, de concorrência. Na versão SaaS, ele tem 10 conexões simultâneas. Então, eu acho que isso aqui seria o primeiro, o teto que você bateria ali, né? Então, no self-hosted não vai ter. Aí você vai cair no limite do servidor, né? Como ele roda um PostgRE, então, assim, você tem que observar a aplicação Base Row e a aplicação PostgRE, para ver qual dos dois está batendo o teto ali, entendeu? Qual dos dois está. Você é aluno, Rodrigo? Sou aluno. Lá no Docker você configura CPU e memória para aplicação, né? Sim, E eu sim. sempre falo no curso, ó, gente, tem que monitorar, tem que acompanhar, que é justamente para você para poder encontrar, Rodrigo, qual vai ser o momento de você criar uma réplica dele. Porque vamos supor, Rodrigo, você está fazendo lá 100 requisições por minuto. For parar para pensar, é um pouquinho mais de uma por segundo. Para sistema Sim. é ok isso daí. A hora que você chega a 200 requisições por minuto, já estamos falando de um número diferente. Entendeu? Não? Aí o que você vai olhar? Luiz, estou aumentando memória, eu estou aumentando o CPU e ele está negando conexão. Então você vai fazer ela dar 429, dar vários erros lá de, ó, não estou conseguindo fazer. Então vai chegar uma hora, Rodrigo, que você não vai dar mais CPU e memória para ele. Você vai no Docker lá, vai criar uma réplica. Eu vou criar mais um base role ali, mais um container, mais um serviço para poder ter o load balancer dele. Então esse cara que aguenta 100, agora eu tenho dois que aguentam 100. Entendeu? Não? Para poder aguentar 200. Depois E eu ele vou ter consegue fazer três. réplica? Oi? Eu consigo replicar ele? Porque ele usa o banco Consegue. de dados PostgreSQL por trás, né? Aí, Rodrigo, no base role, o, o, o ideal nele é não replicar ele. Entendeu? Mas ele tem a opção de replicar. Entendeu? Por que que eu falo que o ideal não é replicar? Tem um recurso nele que talvez você tenha problema se você replicar ele, que são os webhooks dele. Então é assim, ó. Vamos supor que eu criei uma linha aqui, ó. Vou pegar para você ver aqui, ó. É um recurso muito legal também isso daqui. Vamos supor que eu criei uma linha. Eu posso vir aqui em webhooks, ó, e acessar lá o NHN e mandar um post para o NHN. Ó, tem uma linha que foi criada na minha tabela. Quando você replica ele, tem duas réplicas, ele envia duas vezes o webhook. Então ainda, Entendi. ainda tem esse problema. Mas se você não usa esse recurso, ok, entendeu? Eu uso mais ele como banco de dados mesmo, sabe? Isso. Tipo, o NN2N manda para ele, Manda para ele. claro. Se for do NHN para ele, sem problema. Mas quando é dele para outro lugar, tem que prestar atenção nisso. Outro Aham. ponto, né, o Rodrigo? Ele é feito para trabalhar. Aqui, olha, se você for olhar nas configurações dele, ele tem algumas variáveis de ambiente. Base row. Ele tem algumas variáveis de ambiente que permite que você configure a concorrência dele. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar para você ver aqui. Cadê? Front-end. Porque assim, ó, ele é muito parecido com o chat-ut. Então, antes de você configurar ele e criar réplica, você pode aumentar. Aqui, ó. O número, ele vai usar esse servidor aqui, ó, que é chamado de unicorn aqui, ó. Esse cara aqui, olha lá, o número de workers concorrentes do back-end do Base Row. Sabe quando você inicia o NHN Worker, o webhook, você não põe lá o concorrência? Sim. Mais ou menos a mesma coisa. Que assim, quantas threads do servidor web ele vai subir. Então, assim, Rodrigo, se eu tiver um Base Row com 10 threads, eu acho que o padrão aqui é 10. Cadê? Eu acho que o padrão dele é 10. é, eu vou ter 10 threads rodando um base row.
Se eu duplicar ele, eu vou ter 10 threads nesse e 10 threads nesse. Então eu vou ter 20 threads. Ou eu posso pegar um base roll só e só aumentar o número de threads. Qual que é a vantagem de você só aumentar o número de threads dele? É que você diminui o consumo de memória. Porque eu vou ter que carregar, se eu tiver duas réplicas, duas aplicações inteiras para ter 10 threads, sendo que eu posso carregar só uma aplicação e ter 20 threads só mudando essa variável aqui. Então, assim, ó, ele é perfeitamente escalável, mas tem que achar qual que vai ser a melhor estratégia para ele. Entendeu? Ele Entendi. aguenta, você pode ter certeza que ele aguenta, entendeu? Mas, e para você, né? Até onde financeiramente também vai compensar isso daqui, né? Em termos de máquina, de CPU, memória, de upgrade de máquina, entendeu? Mas assim, ele aguenta. Nesse volume seu, cara, que não me parece ser um volume alto, eu acho que ele vai rodar liso por um bom tempo. Um bom tempo, Assim, né? o Elber ali, quanto que é, Elber, que você faz por dia? Você falou aí? Você faz Por volta de 14 a 15 mil por linhas dia, inseridas no inventário. Por dia, por exato. dia, né? Aí já aí já não recomendaria, entendeu? Porque daí realmente o trabalho que ele vai ter para gerenciar isso, e no open source, pessoal, a minha balança é essa: custo, recurso e trabalho, né? O quanto que essa tríade aí vai gerar para você de problema, né? Então, às vezes o custo compensa, às vezes o recurso compensa, mas o trabalho para manter não compensa, entendeu? Então a gente tem que fazer essa conta aí para não virar um problema, né? Mas ele tem assim, ele tem bastante opção aqui de escalabilidade, viu? Ah, legal. Obrigado, Luiz. Aqui, pessoal, também uma outra opção importante dele, que eu acho que eu queria que todos os sistemas tivessem. Ele, pessoal, ele roda um vácuo no Postgre. Então, assim, ó, isso aqui, cara, o Postgre, cara, ele é um banco maravilhoso. Eu sempre falo pra galera, né, gente, vamos criar o Postgre num servidorzinho separado, no curso de Docker eu falo isso daí, né? Tem vários motivos. Um dos motivos é esse cara aqui, ó, o vácuo. Que é assim, ó, Rodrigo, você foi criando registro. Ele vai criar um arquivo no servidor para armazenar os dados do banco de dados. O Postgre ele tem os arquivos. Quando você apaga o registro, ele não diminui esse arquivo. Ele mantém esse arquivo lá. Ele só não está usando o espaço, mas o arquivo existe. Então, se o seu arquivo chegou a 4 gigas com 100 mil registros e você apagou os 100 mil, ele continua com 4 gigas no disco. Ele só tem a opção, quando eu for criar um novo registro, ele vai criar nesse arquivo de 4 gigas, até que precisa aumentar esse arquivo. Mas assim, ele só aumenta, ele nunca diminui. Até que você roda esse vácuo. Então, o base roll aqui, ó, ele por padrão, né? Ele vai ficar de uma vez por dia rodando esse vácuo. Ele vai compactar o seu banco. Então, o NHN precisava muito disso. O Chatwood precisava muito disso, né? Queria muito que eles tivessem, eles não têm. Né? Mas esse aqui é um ponto importante, cara. Às vezes o base roll junto ali ajuda você a manter melhor seu servidor. Para quem é das antigas, é o famoso defrag, né? Faz o defrag no disco. Isso, desfragmentar o disco lá. Isso mesmo. Bons tempos, né? Que deixava a noite inteira rodando aquilo ali, né? A luzinha ficava piscando do HD, né? Eu lembro disso aí, cara. A gente formatava a máquina e desfragmentava ela, né? Mas Pois é, é. é a, é a mesma ideia. É a mesma ideia. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Ô, Manda, Ô Anderson. Luiz, Opa. eu sei que a, que a live é do Base Row, mas o pessoal levantou o NocoDB aí, né? Eu tava dando uma olhada no site aqui, eu já tive contato com o NocoDB, mas isso foi bem na época que eu entrei na Promovoweb para me resolver aqueles problemas lá, né? E eu não curti, cara, não curti porque eu achei muito estranho, não resolveu o problema e tal. Ele Só mudou, viu, Anderson? Ele mudou recentemente a carinha dele. isso. Só que daí o que que acontece? Só que eu não lembro, como a infra não foi construída por mim, né, nessa época, foi por um terceiro e usou o NocoDB. Só que o que que acontece? Para mim, ele era um, tipo assim, instalava ele, ele já vinha com um banco de dados, entendeu? Mas então não, por exemplo, eu instalei ele pelo instalador. Ele não vai ter nenhum banco nem nada. Eu preciso, por exemplo, subir um Postgre, colocar as chaves lá para ele poder acessar as tabelas e eu Ele, começar ele tem um a banco ver os interno dados. dele. Ele tem um banco interno dele. Você poderia usar Certo, Só que mas ele dá a opção de você usar um externo. esses bancos internos dele, aí eu posso construir várias tabelas, Normal. usar API normal. Normal. E, por exemplo, digamos que eu tenho um Postgre, aí eu quero conectar ele, eu conseguiria usar ele, tipo, usar a API em cima do Noco para
alimentar esses dados, Sim. puxar dados desse Essa é a banco. ideia dele. Essa é a ideia dele. O Base Roll Caraca, não. velho. O Base Roll ele só tem o banco dele. É para quem não Aham. precisa fazer esse nível de gerenciamento, entendeu? Não. Para quem precisa fazer esse nível de gerenciamento, acho que o NocoDB seria mais interessante. Entendeu? Filé, porque daí então eu tenho um banco MySQL aqui, eu posso ir lá, tipo assim, porque Pode usar MySQL ele. não tem API, Você vai ter né? uma telinha para você poder ver os dados e vai ter a API do NocoDB para você poder inserir dado nele. Mas aí, Eu tava, eu Anderson, tava. aí assim, eu prefiro já ir direto no MySQL inserir, sem passar pela API, entendeu? Aham. Não, sabe por quê? Porque eu não lembro esses dias eu tava com um pensamento aí e tipo assim, falei, cara, nossa, velho, eu tenho umas coisas feitas em MySQL, eu falei, cara, precisava ter API disso daí sem passar pela NHN, sabe? Sim. Aí Aí é eu não, legal. Aí sim. cara, falei, agora eu tenho que construir um negócio que faz uma API, que me dá um endpoint para ir lá e fazer, e isso é complicado, né? Aí agora, tipo assim, vocês falando aí, me deu. Eu retornei o pensamento que eu tava. Aí eu quis só confirmar só. Sim. Mas é interessante isso. E isso daqui lá pro Elbert ali, que tava querendo fazer lá pros dados dele lá, 10, 15 mil de linha, ele conseguiria usar um PostgreSQL e ainda ter um front. Se ele Sim. colocar ali no Mas aí funciona. inseriria direto pelo PostgreSQL, não pela API, Isso. entendeu? A API Mas ele ela conseguiria vai ser visualizar sempre no caso ali. assim, a API, por mais que ela seja legal hoje em dia, a API ela vai ser mais lenta do que você fazer um insert direto no banco, entendeu? Isso. Dá pra fazer um Pythonzinho ali que joga rapidinho e vai Ah, também. faz. Sabe por quê, ô Elber? Ainda a gente não tem, cara, que é uma coisa que eu sinto muita falta, um controle de transação nos nodes de banco de dados, né? Que eu acho que é um dos pontos mais importantes de um banco, né? Transação, pessoal, é assim, ó. Vamos supor que eu fui lá, abri uma conexão com o banco e apaguei todos os registros. Na minha sessão, isso está funcionando, isso tá apagado. Se eu der um select na tabela, não tem nada. Só que se o Anderson abrir a mesma tabela na sessão dele, tá tudinho lá. Até que eu vou e dou um commit. A hora que eu dou um commit, eu falo assim, ó, efetiva tudo isso que eu fiz. Aí sim ele vai aplicar para todo mundo, né? E também tem um outro ponto importante a nível de transação, que a transação ela é atômica, ela é indivisível. Então não tem como eu editar um item e o Anderson editar o mesmo item ao mesmo tempo, dá conflito. Que é por quê? Como é que o banco vai saber quem que é o original? Então, assim, a gente falta esse eu dar um lock numa linha, falar, ó, estou editando essa linha. Então, assim, eu ainda sou um pouco reticente assim em relação a 100%, a essas operações em massa gigantes assim, usando algum tipo de API, eu já prefiro no banco direto para poder ter um controle melhor em cima disso, né? O Aham. banco ele precisa disso, né? Um componente importante dele. O Fernando perguntou como é que fica a latência. Fernando, com certeza eles não têm servidor no Brasil, assim, com certeza não tem servidor no Brasil, mas o uso dele aqui para mim é normal, assim, não tem nada demais assim de ficar. Até porque ele não precisa ser um sistema rápido visualmente, né? Ele vai carregar dados, né? Então, ele não vai ser tão rápido assim para compensar ou verificar a latência dele, né? É um painel que os usuários vão utilizar, né? Mas assim, com certeza não deve ter algum nível de otimização também ali para poder fazer ele ficar mais rápido. Em relação à API, aí assim, também a não ser que você esteja rodando o seu servidor do Brasil, né? Mas geralmente a gente roda o servidor em grandes data centers e eles estão sempre nesses mesmos data centers, né? Então, com certeza, o acesso de API de um para outro vai ser bom ali, né? Assim, a API também, geralmente, a gente não coloca ela, não coloca ela junto, assim, né? Eu vou rodar minha máquina no Brasil. Geralmente, os caras não vão rodar no Brasil, né? Em teoria, não compensaria rodar nada no Brasil, né? Vamos dizer assim, por causa de não ter motivo mesmo para utilizar, ainda mais API, né? Acho que site, assim, algum tipo de front-end, beleza, quer dizer, o usuário final ele é mais perceptível para ele. Mas para sistema, não vai ser tão necessário assim, né? Até porque eles têm uma baita de uma rede lá também, né? Até a rede é melhor do que a nossa aqui, né? Então acho que vai ser um acesso mais rápido, mesmo não tendo, sabe, assim, um servidor tão próximo assim. Pessoal, tranquilo? Deixa eu Deixa eu encerrar aqui então essa parte, aí a gente continua o bate-papo, tá? Pessoal, agradecer a vocês então por participar aqui dessa primeira conversa, esse primeiro meetup nosso.
a ideia do Meetup é ser esse bate-papo, mesmo assim, de mostrar alguma coisa, vocês perguntarem também, para a gente poder tirar, assim, alguma dúvida ao vivo, poder apresentar a ferramenta para pessoas que não conhecem, né? Então, muito obrigado por vocês. A gente bateu aqui 40 pessoas nesse primeiro dia aqui. Muito obrigado mesmo e fica de olho para vocês receberem as próximas os próximos alertas aí, né? Os nossos próximos encontros. Lembrando, pessoal, que nossos encontros serão semanais, tá? Cada semana vai ser um assunto diferente, né? Eu tenho vários assuntos para falar aqui, mas vai ser sempre sobre as ferramentas que a gente usa na Promovo Web, tá? Então, comecei aqui com o Base Roll, né? Que foi aí o que me deu a oportunidade primeiro de fazer o evento, né? E fica atento aqui no nosso Luma para você poder receber esses convites. Então, pessoal, obrigado mesmo, tá? Obrigado de coração por vocês participarem aí.